Esse aqui é o documento oficial para estrangeiro no Brasil, que é a carteira de identidade para estrangeiro. Então, com ela você tem todos os direitos que qualquer brasileiro. A única profissão que eu não posso exercer é ser político. Ter um cargo político, deputado, senador ou presidente da República. Não é o caso, mas o resto tenho direito a todos o que o país oferece para qualquer cidadão. O cineasta Carlos Del Pino é natural de Montevidéu, no Uruguai. Vive no Brasil desde 1967, quando chegou ao Rio de Janeiro por meio de uma produção alemã. Desde então, foi amor à primeira vista com o país. Inclusive, por ser um país tropical, eu realmente me sinto muito bem no Brasil aqui. É meu país, praticamente meu país de origem, diria. Não de origem, mas sim de um país que eu adotei para morar minha vida inteira. Além de consolidar a carreira no Brasil, por aqui, Del Pino fez amigos, conseguiu visto permanente, rodou mais de 75 filmes, construiu família e não pensa mais em voltar para o país de origem. Moro há 45 anos no Brasil, o país que escolhi para viver. Eu adoro aqui, em todos os aspectos, o lado social, o lado cultural, a generosidade do povo, o lado tropical da cidade, a forma, me entende, de como se vive, como se trabalha. Eu não consigo viver em país nenhum. Minhas origens são espanholas. Eu vou à Espanha, me sinto estrangeiro. Vou ao meu próprio país e me sinto estrangeiro. Me sinto bem aqui no Brasil, em Rio de Janeiro, principalmente, que é a cidade, minha cidade. O cineasta uruguaio é um dos cerca de 940 mil imigrantes permanentes no país. Desde 2007, mais de 7 mil estrangeiros residentes por aqui receberam a nacionalidade brasileira, de acordo com dados divulgados em setembro pelo Ministério da Justiça. O Brasil não trabalha absolutamente com nenhum tipo de restrição sobre origem, nacionalidade, para adquirir a nacionalidade brasileira. O Brasil ele comporta um tipo de perspectiva que é a de que pessoas de todos os lugares do mundo podem ter essa chance de se integrar, se socializar plenamente na vida social e cultural brasileira. Somente no ano passado, mais de 1.000 foram naturalizados. Até junho deste ano, dos 859 pedidos de naturalização recebidos pelo MJ, 701 foram concedidos. O número vem aumentando nos últimos anos. O aumento do fluxo em geral da migração, seja ela estritamente laboral, seja ela para fins de reunião familiar, através dos vistos, através das autorizações de trabalho mais duradouras, através das residências pedidas no âmbito do Mercosul. Todas essas formas de ingresso no Brasil, elas geram formas de permanência de Estado no território nacional. A boa recepção dos brasileiros pode ser um dos motivos para a chegada de tantos imigrantes no país e também pode ter impacto nos pedidos de naturalização. Mas você sabe como é feito esse procedimento? De quem é a competência? Acompanhe. A naturalização ocorre quando um país concede a qualidade de nacional a um estrangeiro que a solicita. O Brasil, por exemplo, pode conceder, pode reconhecer a nacionalidade de alguém que não tenha, de um estrangeiro no território brasileiro, e a partir daí ele poderá ter todos os direitos que aqueles nacionais brasileiros também têm no território nacional. O pedido deve ser feito no Departamento de Polícia Federal mais próximo da residência do interessado. Ele deve preencher um formulário específico que pode ser encontrado no site do Ministério da Justiça e juntá-lo à documentação solicitada para o tipo de naturalização requerida. Ao todo, são 4, entre elas a destinada a estrangeiros que vivem no Brasil há mais de 15 anos. É elaborado um certificado, um documento físico, que é um certificado impresso em papel produzido pela Casa da Moeda Brasileira e que é remetido a um juízo federal, ou nos casos onde não haja um juízo federal, à comarca mais próxima da residência do naturalizando. A perda da nacionalidade brasileira está prevista no parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal. Ela estabelece que, de um modo geral, não poderá haver distinção entre brasileiros natos e naturalizados. As exceções estão na própria Carta Magna. Os requisitos para naturalização
estão previstos no artigo 112 da Lei do Estrangeiro, a número 6.815, de 1980. A naturalização, como adverte a lei, não extingue a responsabilidade civil ou penal a que o naturalizando esteja anteriormente sujeito em qualquer outro país. Em muitos casos, em diversos momentos processuais, quando são percebidos vícios, esse processo pode ser desconstituído, ele deve ser desconstituído também por vias judiciais, e nós temos tentado coordenar formas de padronizar essas dinâmicas de desconstituição sempre que uma fraude ela é localizada, para garantir segurança jurídica não só aos brasileiros, como também à comunidade dos naturalizados, que ela seguramente se beneficia de um processo mais seguro e mais transparente. E foi justamente por isso que o processo de um austríaco naturalizado brasileiro chegou à mais alta corte do país. O recurso ordinário em mandado de segurança número 27.840 foi apresentado no Supremo pelo nacional austríaco Werner Hilde, que no ano de 1995 foi naturalizado brasileiro. Ele pretendia reverter uma decisão do Ministério da Justiça, que por meio de uma portaria anulou a naturalização dele. De acordo com os autos, o Ministério da Justiça abriu um processo administrativo contra a naturalização do austríaco porque recebeu um pedido de extradição do governo da Áustria. O estrangeiro era procurado por supostamente participar de uma organização criminosa que, segundo a Advocacia Geral da União, cometeu delitos que somariam cerca de 150 milhões de euros. O Ministério da Justiça entendeu que, ao pedir a sua naturalização, o austríaco Werner Hilde emitiu documento falso para comprovar que não tinha antecedentes criminais, pré-requisito para a concessão da nacionalidade brasileira. A defesa entrou inicialmente com um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça, que negou o pedido. Por isso, entrou com recurso no STF. Os advogados afirmam que o ato de revogação da naturalização do austríaco não poderia ocorrer pela via administrativa, mas apenas por decisão judicial, conforme prevê o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição de 88. Daqui a pouco, acompanhe os debates jurídicos em torno desse processo aqui no plenário do Supremo. O cancelamento da naturalização deve ocorrer por sentença judicial. Eu entendo que nós temos aqui uma verdadeira reserva do Poder Judiciário. A anulação do processo de naturalização só pode ser feita por via judicial e não administrativa. Com base nessa orientação, o STF manteve a naturalização concedida a um austríaco em 1995 pelo Poder Executivo. O Ministério da Justiça declarou a nulidade do processo de naturalização do austríaco porque o estrangeiro teria omitido informações sobre a condenação penal dele no país de origem. O processo começou a ser julgado na Suprema Corte em outubro de 2010. A representante da Advocacia Geral da União defendeu a manutenção da portaria do Ministério. O que aconteceu aqui no presente caso? Se teve, na verdade, quando do processo administrativo de naturalização, o impetrante, ora recorrente, informou às autoridades administrativas de que nunca fora condenado, de que não respondia a nenhum processo penal de qualquer natureza, nem perante o exterior, nem perante o Brasil. E, com base nessa declaração prestada expressamente pelo impetrante, ora recorrente, o Ministério da Justiça aferiu o preenchimento de todos os demais requisitos e editou a portaria concedendo, portanto, a naturalização. O que ocorreu no caso concreto foi que, após a edição dessa portaria, ou seja, que se deu em 1995, o Ministério da Justiça recebeu a informação de que o impetrante estaria sendo
procurado pelo seu país de origem, e aqui todo o fundamento seria a sua participação em uma organização criminosa criada para o cometimento de fraude qualificada e que ele seria o suspeito de causar prejuízos aos cofres da República da Áustria da ordem de aproximadamente 150 milhões de euros. O relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, votou pelo desprovimento do recurso. Para ele, no exercício do poder de autotutela da administração pública, a anulação da portaria do Ministério da Justiça foi legítima. No entendimento do relator, não se trataria de cancelamento, como prevê a Constituição, mas de anulação de um ato administrativo que se deu em consequência de uma fraude. Eu estou entendendo que no exercício do poder de autotutela da administração, em havendo fraude, isso teria sido perfeitamente possível. Esse ato é legítimo e digo aqui no fim do meu voto o seguinte: a naturalização é um ato discricionário do Estado, isto é, um ato de soberania para aqueles que preenchem os requisitos previstos na lei. É o que estabelece o artigo 12, inciso 2º-A. Eles são naturalizáveis aqueles que, na forma da lei, adquiram, enfim, esse direito fundamental de participação do Estado, que elegem como aquele do qual pretendem ter a cidadania. E digo o seguinte em seguida: daí extrai-se uma conclusão. Se os requisitos previstos na lei não foram preenchidos, não há que se falar em naturalização válida, e somente esta é que está sob o manto da garantia constitucional, qual seja de só ser perdida em virtude de atividade nociva aos interesses nacionais e mediante sentença judicial. Sentença judicial, entendo eu, e digo aqui no meu voto, ela só é exigida por atos praticados depois da naturalização, aqui nos termos do parágrafo 4º, inciso 1º do artigo 12 da nossa Constituição. E depois do voto do relator do processo, o ministro Marco Aurélio abriu a divergência e foi seguido pelos demais ministros da Corte. O entendimento geral foi de que o processo de naturalização só pode ser desfeito pela via judicial, conforme determina a Constituição de 88. Eu penso que a cláusula do inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 12, ela é abrangente, no que revela que o cancelamento, e é a situação jurídica, o cancelamento da naturalização deve ocorrer por sentença judicial. É certo que na parte final do preceito se tem em virtude, apontando aí uma causa, mas, a meu ver, essa referência em virtude de atividade nociva ou interesse nacional, essa referência, para mim, ela é simplesmente exemplificativa, porque N situações podem surgir. O poder de autotutela, que é o poder de anular os atos administrativos quando eivados de nulidade, ou revogá-los por conveniência e oportunidade. Esse poder de autotutela é do ato administrativo, e esse ato me parece que não é administrativo. Eu acho que é um ato político, naquele sentido de que falava Canotilha. E uma vez reconhecida a nacionalidade, o nacional, não originário, mas nacional, ele se investe automaticamente nos direitos todos do artigo 5º da Constituição, por exemplo, daqueles direitos individuais. No meu entender, esses esclarecimentos não deixam margem de dúvida para se concluir que os parágrafos 2º e 3º do artigo 112 do Estatuto do Estrangeiro não foram recepcionados pela Carta de 88. Para o presente caso, digo eu, nos interessa a hipótese prevista no inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 12 da Carta Federal, cancelamento da naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. E, de qualquer maneira, o poder de autotutela da pública administração não pode ser exercido em detrimento de uma regra tão clara de competência. Nós não podemos nos esquecer de que o cancelamento, que é uma mera consequência material do ato de invalidação, tem uma consequência terrível. Pode, eventualmente, estabelecer uma situação de apatrídia
dependendo da inexistência por parte daquele súdito de uma outra nacionalidade. Eu estava verificando aqui, ele próprio, na defesa, diz que pediram-lhe a declaração sobre antecedentes criminais. Considerando que na legislação da Áustria, passados 5 anos, já não se fala mais em antecedentes criminais, ele entendeu de não fazer esse tipo de declaração, entendendo que isso era cabível. E esse julgamento foi interrompido pelo Supremo em outubro de 2010, com o pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. Ela pediu mais tempo para avaliar o caso. O recurso voltou a ser apreciado pela Suprema Corte em fevereiro deste ano. No voto vista, a ministra entendeu que, para este caso, o direito fundamental do recorrente não foi garantido nos termos da lei vigente. Isso porque o órgão que determinou a anulação da naturalização do austríaco, o Ministério da Justiça, não é o órgão competente para anular o processo. Quanto à possibilidade de administração examinar, eu concordo e concordo também com o ministro relator, quanto à recepção dos parágrafos 2º e 3º do artigo 112 do Estatuto do Estrangeiro. Mas eu chamo a atenção para a circunstância de que houve a aprovação de convenção internacional, Convenção para a Redução dos Casos de Apatria, que foi incorporado ao direito positivo brasileiro e como lei. E este dispositivo, parágrafo 4º do artigo 8º, diverge frontalmente do preceito que foi utilizado para fundamentar a atuação do ministro da Justiça neste caso. É o parágrafo 3º do artigo 112. E nós, quando aceitamos uma convenção, assinamos a convenção, e neste caso já há decreto aceitando, se tem ali que somente se pode dar a invalidação de qualquer naturalização quando tiver sido feita a análise administrativa ou judicial, no caso da administrativa, perante órgão autônomo e independente. A meu ver, o Ministério da Justiça não é um órgão com esta característica. A revogação de um ato administrativo se dá por motivo de oportunidade e conveniência da administração, inclusive pode ensejar uma indenização dos prejuízos causados por aquele que teve o ato a seu favor revogado. Então, aqui, eminente ministra Carmen Lúcia, pensando em voz alta, nós estamos diante de um ato inexistente, de um ato nulo. Não se trata de um ato que é revogado porque, afinal de contas, o Estado brasileiro voltou atrás. Houve fraude. Esse ato não existiu. O ministro relator do processo, Ricardo Lewandowski, tentou mais uma vez chamar a atenção do plenário do Supremo sobre a anulação da portaria sem a necessidade de uma intervenção judicial. Apesar disso, mesmo assim, a divergência aberta foi seguida pela maioria dos ministros. Se até mesmo considerados atos atentatórios, ao interesse nacional, exige-se a sentença judicial, o que se dirá quanto a uma possível fraude perpetrada pelo naturalizado? Eu firmei a minha convicção na linha da divergência. Por isso, eu me restringo a assim votar, pedindo todas as vênias aos que pensam em contrário e destacando que o argumento trazido pela eminente ministra Carmen Lúcia com relação ao tratado, que eu não tinha sobre ele me debruçado, Vossa Excelência, como bem colocou, apenas reforça a conclusão. Eu tenderia a ficar, na linha do que eu já até escrevi em algum momento, no primeiro argumento, de que isso se extrai do próprio do próprio texto constitucional. É claro, agora, argumento que é sério, levantado pelo ministro Lewandowski, quanto uma eventual lentidão da justiça na solução desses casos, obviamente isso depende um pouco de conformação processual, né? Tendo em vista, inclusive, a gravidade da decisão que se toma e também da necessidade de uma definição, aqui precisaria, talvez, ter
prioridade para a decisão de um feito que se tem que tramitar perante a própria Justiça Federal. De modo que aí disporá o legislador de meios e modos de dar o adequado desenvolvimento à questão. Ao acompanhar a divergência, o presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, fez questão de ressaltar que, como o Brasil não tem um órgão independente, por isso a perda da nacionalidade só pode ser feita mesmo pela via judicial. Eu entendo que nós temos aqui uma verdadeira reserva do Poder Judiciário, seja à luz do que diz o parágrafo 4º, artigo 12 da Constituição, seja em função do que consta do tratado que vincula o Estado brasileiro, como todos nós sabemos. E no caso do tratado, o Estado brasileiro concordou em que a anulação de um ato de naturalização no nosso país só se possa fazer pela via judicial ou por decisão de um órgão autônomo. Órgão autônomo esse que não existe na estrutura administrativa brasileira, já que nós não temos o chamado contencioso administrativo. E com base nesse entendimento, a Suprema Corte acolheu o recurso ordinário em mandado de segurança número 27.840. Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí porque eu volto já. A anulação do processo de naturalização de um estrangeiro só pode ser feita pela via judicial e não administrativa. A decisão do plenário do Supremo altera um procedimento que vinha sendo feito pelo Ministério da Justiça. O tema julgado pelo colegiado no início deste ano é o destaque do programa Grandes Julgamentos do STF da semana. A base de toda a impetração, na verdade, é a discussão se a autoridade administrativa poderia, por intermédio de portaria, declarar nulo o ato de naturalização. Ou se trata aqui de uma perda de naturalização, na forma prevista no artigo 12, parágrafo 4º da Carta da República, de modo a se exigir aqui a decisão judicial. O caso concreto julgado pelo plenário foi o recurso de um austríaco, que omitiu informações a respeito de 2 condenações penais contra ele no país de origem para conseguir a naturalização brasileira. Apesar do Ministério da Justiça ter anulado o ato por esse motivo, para o STF, a anulação só pode ser feita pelo Poder Judiciário. O julgamento chamou atenção para o Estatuto do Estrangeiro, criado em 1980. Para o Ministério da Justiça, a lei está defasada e deve ser revista pelo Poder Legislativo. A Lei dos Estrangeiros de 80 convive com uma vasta legislação que, por exemplo, alinha a atuação do Estado a uma perspectiva de direitos humanos, de prestação de serviços sociais de forma ampla, de forma eficaz, efetiva, com outras legislações muito específicas relacionadas a migrações, como, por exemplo, a Lei do Refúgio, a Lei 9474 de 1997, que é uma lei muito mais refinada que o Estatuto dos Estrangeiros de 1980, e, de alguma forma, é essa obsolescência que já é sentida e que demanda soluções, hoje, dadas interpretativamente pelos órgãos que operam. O Ministério da Justiça é um deles, o Conselho Nacional de Imigração, que é um órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, é outro, e também abrem a demanda, é uma demanda quase social por atualização normativa, e que estamos reconhecendo, escutando a sociedade essas críticas e levando em debate ao Congresso. Outro desafio que faz parte do Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, diz respeito à garantia da legalidade da situação dos estrangeiros que mensalmente chegam ao país. Nós temos uma luta que é uma luta conceitual até contra o conceito de ilegalidade. Nós temos situações de subdocumentação, não é? Aquele que entra no país com visto por uma finalidade que acaba cumprindo outra, buscando outra por qualquer razão que seja,
ele evidentemente está com a documentação incorreta, está em situação migratória irregular. Aquele que entra, que cruza as fronteiras de forma precária, muitas vezes ameaçado pelos riscos que essas regiões de fronteira porosa, mas muito isoladas do país, acabam oferecendo a quem tenta essas travessias, também acaba estando em situação instável, juridicamente irregular no país. Hoje nós estamos conciliando a abordagem de manter a luta pela regularidade, pela documentação, essa exigência, que é uma exigência fundamental, não apenas para que o país conheça o perfil social e demográfico da migração dentro do seu território, para que ele mantenha condições de exercício do próprio Estado de Direito, né, que demanda que as pessoas estejam em situação, vivendo sua vida social, também em consonância com a regularidade jurídica. Isso é a luta permanente. E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que se você quer entrar em contato com a nossa produção ou enviar um tema para o programa, é só enviar um e-mail para grandesjulgamentos@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.